Meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Estamos usando a Confissão de Fé de Westminster como roteiro para a nossa série de estudos. Os irmãos já sabem que nesse documento credal, Confissão de Fé de Westminster, nós temos o ensino da Bíblia elaborado, organizado em tópicos. Já estamos no 6º capítulo. Então, é o 6º tema que estamos estudando. E do que trata o capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster? Trata da queda do homem. Trata do pecado. Nós já analisamos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Hoje vamos analisar a partir do parágrafo 3º do capítulo 6. Mas antes de começarmos a analisar o parágrafo 3º, vamos fazer uma rápida recapitulação dos parágrafos 1 e 2. O que nós aprendemos no parágrafo 1? No parágrafo 1, nós vimos como foi que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores. Lá diz que eles se tornaram pecadores comendo do fruto do proibido. Foi isso que nós aprendemos. É isso que a Bíblia diz, não é? Que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores ao comer do fruto proibido. Como assim? Comer um fruto é uma coisa tão grave assim? Comer o fruto? O que tinha nesse fruto de especial? A gente fica se perguntando como pode se tornar pecador ao comer o fruto. Bom, aí nós gastamos um tempo para entender isso. Nós vimos que, de fato, comer desse fruto não foi coisa pequena, não. Foi uma decisão perversa. Foi uma escolha nefasta. Realmente coisa muito grave comer desse fruto. Por que comer desse fruto foi uma coisa muito grave? Primeiro, nós vimos que comer desse fruto significou buscar autonomia. Seres criados que não são autônomos, são criaturas, desejaram ser autônomos. Ao comer desse fruto, os primeiros seres humanos estavam negando ao Criador o direito que o Criador tem sobre as obras das suas mãos, o direito que o Criador tem sobre as suas criaturas. Então, os nossos primeiros pais, eles não admitiram, não aceitaram a relação Criador e criatura. Você se lembra da metáfora que a Bíblia usa para falar dessa relação, na qual nós existimos diante de Deus? Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Essa é a metáfora que a Bíblia usa. O oleiro tem direito sobre o vaso. Entendeu? Mas os nossos primeiros pais não gostaram dessa relação e não quiseram estar nesta relação. Olha que atitude perversa, não é? Negar a Deus o direito de ser quem Ele é, de governar sobre nós. Então, comer desse fruto foi uma coisa séria. Segunda razão que nós vimos: comer desse fruto foi uma coisa perversa, porque significou também a deificação do ego. Vocês se lembram que os nossos primeiros pais se afeiçoaram de uma ideia que era a ideia de ser como Deus. Olha, tirar Deus do trono já é uma coisa séria, não é? Negar a ele o direito de governar
Já é uma coisa séria, né? Pior é tirar Deus do trono e querer assentar no lugar dele. Aí é pior. Aí é a coisa mais grave ainda. Foi isso que os nossos primeiros pais fizeram. Comer daquele fruto significou isso. Não apenas negar a Deus o direito de governar, mas dizer para ele assim: olha, na minha vida mando eu. Eu é que vou dizer do que eu posso comer e do que eu não posso comer. Eu vou viver do meu jeito e fazer as coisas do meu jeito. Não é assim? Coisa grave. Então, comer daquele fruto não foi coisa pequena, não. E nós vimos também que comer daquele fruto foi uma coisa grave, porque significou uma surpreendente estupidez. Deus é o sumo bem. Deus é a fonte de todo bem. O ser humano foi criado para derivar de Deus tudo o que ele precisa para ser o que foi projetado para ser. Derivar de Deus tudo o que ele precisa para viver uma vida boa, abundante. Então, romper com Deus é romper com a fonte do bem. É serrar o galho em que você está sentado. É tolice, é estupidez achar que vai encontrar uma vida boa longe de Deus. Ele é o único que pode dar a você a vida para a qual você foi criado. Então, comer daquele fruto foi uma tremenda estupidez. É aquilo que mais tarde o profeta Jeremias vai dizer, ou Deus vai dizer por meio do profeta Jeremias. Meu povo cometeu duas tolices, dois pecados. Deixou a mim, fonte de água viva, e fica cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Então, é tolice. É tolice querer matar a sede da alma em outra fonte que não em Deus somente. É igual beber água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Não é? Isso é tolice. É tolice. Então, viram? Os nossos primeiros pais se tornaram pecadores quando comeram de um fruto. E isso é coisa grave. Já aprendemos isso. E aprendemos também, lá naquele parágrafo primeiro, que nada disto pegou Deus de surpresa. Nós vimos que nada disso aconteceu fora da permissão do Senhor. Então, vimos que a queda aconteceu debaixo da permissão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor desejou criar um cenário no qual a sua glória haveria de brilhar com maior intensidade. A entrada do mal no mundo, a entrada do pecado no mundo, possibilitou um cenário no qual a glória de Deus brilharia com maior intensidade. Isso foi o resumo do parágrafo 1º. E o parágrafo 2º? De que tratou o parágrafo 2º? O parágrafo 2º tratou das consequências desse primeiro pecado para a vida dos nossos primeiros pais. Quais foram as consequências? Culpa e corrupção. Eles se tornaram culpados e se tornaram corrompidos. Se tornaram merecedores de condenação e eles também se tornaram avessos, antagônicos a Deus, inimigos do bem. Então, culpa e corrupção foram as consequências resultantes dessa decisão nefasta de comer daquele fruto. Então, vimos isso aí.
Chegamos então agora no parágrafo 3º. Deixe-me ver aqui agora com vocês como é que os nossos irmãos lá de Westminster articularam esse parágrafo 3º. Eles disseram assim, ó: sendo eles, isto é, os nossos primeiros pais, sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Do que trata esse parágrafo? Esse parágrafo vai nos ensinar como é que nós nos tornamos pecadores. Parágrafo 1º mostrou como é que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores. Como é que os nossos primeiros pais se tornaram pecadores? Comendo de um fruto. E nós? Nós não comemos do fruto, não é? Mas nós nos tornamos pecadores. Como é que nós nos tornamos pecadores? Então, os nossos irmãos lá de Westminster diz que nós nos tornamos pecadores por imputação. Está lá, ó. O delito dos pecados dos nossos primeiros pais, a culpa, foi imputado a seus filhos. Então, como é que nós nos tornamos pecadores culpados? Por imputação. Mas não apenas a culpa. A corrupção deles também nos alcançou. Veja bem. Bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então, por imputação, nos tornamos culpados. Por geração ordinária, nos tornamos corrompidos. Então, como é que nós nos tornamos pecadores? Por imputação e por geração ordinária. Irmãos, esse modus operandi, ele pode soar estranho para nós que estamos imersos numa cultura individualista como a cultura ocidental. A nossa cultura ocidental, ela é altamente individualista. A gente tem uma certa dificuldade de conceber a ideia de entes coletivos. A gente pensa mais em termos individuais. A cultura ocidental é assim. Ela supervaloriza o indivíduo. E a gente acaba, às vezes, nos esquecendo de que existem entes coletivos. A gente não está muito familiarizado. Por isso que a gente fica se perguntando, mas como é que pode? Adão e Eva fazem uma escolha nefasta lá e eu vou pagar o pato? Esse negócio está errado. Porque a gente pensa mais em termos individuais. Ele é um outro indivíduo. Eu não comi fruto algum. Ele faz a escolha ruim dele e eu pago o pato. Isso mostra a nossa dificuldade de conceber entes coletivos. Mas entes coletivos é uma realidade.
Você quer ver? Se você pensar um pouquinho, você vai perceber essa realidade de entes coletivos. O nosso sistema jurídico civil, no ordenamento jurídico brasileiro, concebe a ideia de entes coletivos. Por exemplo, o que é a Igreja Presbiteriana Iguaçu? Igreja Presbiteriana Iguaçu é uma pessoa para o ordenamento jurídico do país. É uma pessoa. A gente chama de pessoa jurídica. Tem lá o CNPJ. As pessoas físicas têm o CPF. As pessoas jurídicas têm o CNPJ. É uma pessoa jurídica, coletiva. Entendeu? Então, essa é uma possibilidade aceita. E Adão estava na condição de representante de um ente coletivo. Adão, na sua relação com Deus, ele era o representante de toda a raça humana. Por isso, as escolhas dele têm implicações e consequências para toda a raça. Ele agiu como cabeça pactual, como representante. Ele foi colocado por Deus como representante de toda a raça. Deixe-me tentar explicar isso para vocês. Aqueles que estão familiarizados com o sistema presbiteriano aqui de governo vão entender. Uma vez por ano, pelo menos, tem a reunião do presbitério. Presbitério que exerce jurisdição sobre essa igreja é o presbitério Leste Vale do Aço. Então, cada conselho manda um representante à reunião do presbitério. Cada conselho de cada igreja se faz representar lá por um representante. Então, imagine aqui, o Carlos Sus, esse ano, é representante do nosso conselho. Então, ele participou lá da reunião do presbitério como representante da Igreja Presbiteriana Iguaçu. Lá na reunião do presbitério, quando vai fazer a chamada dos presentes, o Carlos Sus não é chamado por Carlos Sus na chamada. Ele é chamado por Igreja Presbiteriana Iguaçu. Ele fala, presente. Por quê? Porque lá ele é um representante de um ente coletivo. Lá ele não é Carlos Sus. Lá ele é Igreja Presbiteriana Iguaçu. Então ele é o representante da igreja lá. Bom, todo ano o presbitério decide uma taxa que a gente chama de fins presbiteriais. É uma taxa devida pelas igrejas para manutenção do presbitério. De acordo com a necessidade, essa taxa varia. Então, um ano, os fins presbiteriais podem ser 5% da arrecadação da igreja. 5% da arrecadação da igreja manda para o presbitério, ou 3%, depende da decisão lá do presbitério. Então, o presbitério reunido decide lá, cada igreja vai mandar agora 10% da arrecadação esse ano para o presbitério. Carlos Sus está lá, representando a igreja. Ele participa da discussão e decidem lá. Bom,
O conselho aqui pode dizer assim: ah, não, nós não vamos mandar 10%, não. Não, mas o Carlos SUS estava lá, ele votou e decidiu lá. O que eu tenho com o Carlos SUS? É problema dele. O Carlos SUS toma decisão lá e eu que vou pagar o pato? Percebe? Ele é o representante seu. Não é o que decidiu lá, nós vamos cumprir. Porque lá não é o Carlos SUS, é o representante de um ente coletivo. Então, Adão, na sua relação com Deus, ele não era simplesmente o Adão. Ele era o representante da raça. Ele estava numa relação diferente da nossa relação com Deus. Eu não sou representante da raça, mas ele é. Entendeu? Então, o que o Adão fez, ele fez em seu nome, como seu representante. Você fez. E você, portanto, é culpado. Vai pagar o pato. Entendeu? Então, por imputação, por causa desta relação. E você se tornou pecador por geração ordinária. Você se tornou participante da corrupção. Não só da culpa, mas da corrupção. Você quer ver como é que você não é só um indivíduo? Você é parte de algo maior. A gente acha que você é só um indivíduo, né? Você é um indivíduo. Mas você não está desconectado. Você é parte de algo maior. Biologicamente, você percebe isso quando você vai, por exemplo, ao médico. Chega lá no médico, o médico começa a fazer pergunta. Tem caso de diabetes na sua família? Tem caso... Não é assim? O médico começa a fazer pergunta. Não, mas o que eu tenho com o meu avô, com a minha avó? Tem! Você é parte de algo maior. O médico está considerando que você não é um indivíduo desconectado de algo maior. De repente, ele vai perceber aqui o seu estado de saúde se explica por causa da geração ordinária lá. Você não é algo solto. Percebe? Então, por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, verso 3. Gênesis 5, verso 3. Muito interessante aí, não é, Osório? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Perfeito, justo e reto. Mas, depois que ele fez a escolha danosa que fez, ele gerou filhos. E ele gerou filhos não à imagem de Deus. Ele gerou filhos à sua própria imagem. Portanto, sem a retidão original, corrompido pelo pecado. Geração ordinária. Todos aqueles que nasceram a partir de Adão e Eva já herdaram a corrupção do pecado. O melhor que eu fiz foi gerar 3 pecadores iguais a mim, a minha imagem e semelhança. Entendeu? Geração ordinária. Só tem um ser humano que foi gerado de maneira extraordinária. Quem foi? Jesus. Jesus Cristo não herdou esta corrupção, porque ele foi gerado de maneira extraordinária, não teve pai biológico. Maria ficou grávida
por obra milagrosa do Espírito Santo. Portanto, Jesus quebrou esta cadeia nefasta de herança da corrupção. Ele é semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Então, mas todos os seres humanos que foram gerados de maneira ordinária do concurso de um pai e uma mãe, herdaram esta corrupção do pecado. Olhe então Romanos capítulo 5. Vejam o verso 12. E vejam também o verso 19. Romanos 5. Correto, é isso que Paulo está dizendo. Os nossos irmãos lá de Westminster, ao elaborar esse terceiro parágrafo, eles estão só reverberando esse ensino de Paulo. Paulo diz: o pecado entrou por um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. E, portanto, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Então, aquele pecado de Adão, como ele estava na posição e na condição de representante da raça, foi o pecado de toda a raça. Todos pecaram. Assim como os votos do Carlos Sus lá na reunião do presbitério é o meu voto e o seu voto, porque ele está votando em nosso nome, assim as escolhas de Adão foram as suas escolhas. Ele era o seu representante. Pode ler o 19 também, Osório, por favor? Preste bem atenção. Talvez você fale assim: reverendo, tá claro, eu não posso negar que Paulo está ensinando isso, que um representante nosso agiu em nosso nome e, portanto, eu sofro as consequências. É verdade, para mim está claro, mas, reverendo, eu ainda acho que esse negócio é injusto. Acho que Deus operou aí de uma maneira estranha. Preste bem atenção. O princípio da representação que operou na queda é o mesmo princípio da representação que opera na sua salvação. Entendeu? Não há mais nenhuma condenação para você, não há? Por que não há condenação? Ela já aconteceu. Você já pagou. Como é que você pagou? Na pessoa de um representante. É o mesmo princípio. Percebe? Pela desobediência de um representante, você se perdeu. Mas você é salvo pelo mesmo princípio. É o princípio da representação. Houve um representante seu que pagou o preço no seu lugar. Aí é bom, né? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Jesus estava na condição de representante. Tudo que Jesus fez, ele fez em seu nome. Toda a obediência dele durante a sua vida, toda a morte dele, a sua obediência na morte,
tudo, a ponto de Paulo dizer que você morreu com Cristo. Assim como você pecou com Adão, você morreu com Cristo. É o mesmo princípio. Você ressuscitou com Cristo. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. E quando Cristo, que é a sua vida está oculta nele. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, você será manifestado em glória. Percebe? É o mesmo princípio. Assim como pela desobediência de um, muitos morrem, pela obediência de um, muitos são justificados. É o mesmo princípio que está operando, tanto na queda quanto na salvação. É o princípio da representatividade. Assim como Adão estava numa relação especial com Deus, como representante de muitos, assim Jesus também estava numa relação especial com Deus, como representante de muitos, não é? Ele diz: aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Então, aqueles que eu represento. Está claro isso? Então, como é que nós nos tornamos pecadores? Por imputação? Por imputação e por geração ordinária. Não é? Por causa da representação de Adão, a culpa dele me foi imputada. O pecado dele me foi imputado. E porque eu nasci dele, em última instância, se você for retrocedendo, eu estava em Adão, não é? Todos nós estávamos lá. O que houve foi só um desdobramento, não é? Então, por geração ordinária, nós nos tornamos pecadores. Por isso é que você é pecador e eu também sou pecador. Por causa da representação e da geração ordinária. Podemos... Pois não, Wilton? Eu creio que sim. Eu creio que ele foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Muito provavelmente, esta mensagem está implícita quando Deus vai buscar Adão fugitivo dele. Adão foge de Deus, tenta cobrir a sua vergonha com folhas de figueira, inutilmente, e o Senhor Deus providencia para ele roupas de peles de um animal. Então, Adão precisava de uma cobertura providenciada por Deus mesmo, por meio da morte de um substituto. E creio que Adão acreditou e esperou na promessa de Gênesis 3,15. Deus, quando pronunciou a maldição sobre o primeiro casal e a criação toda, Deus, ao mesmo tempo, já anunciou para eles que da semente da mulher ia nascer o Redentor que ia esmagar a cabeça da serpente. Eu creio que Adão acreditou nisso, esperou isso e morreu esperando isso. Então, creio que ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Muito bem. Parágrafo 4. Vamos ver como é que o parágrafo 4 está elaborado. Desta corrupção original. Que corrupção original? Aquela que herdamos por geração ordinária. Ok? Desta corrupção original,
pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem, inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aqui os nossos primeiros pais fazem uma distinção muito interessante. Aqui eles estão distinguindo entre pecado original e pecado atual. Preste atenção, esses termos às vezes podem nos trair. O que é pecado atual? Esse conceito aí, atual, não tem uma conotação temporal. Não é pecado passado, atual e futuro. Atual aí é pecados em atos. Atos pecaminosos. Pecado atual é pecado cometido por meio de um ato. É a concretização do pecado. Então você tem dois tipos de pecado. Pecado original e pecado atual. Muito cuidado com o termo pecado original. Esse termo é um termo já antigo, já desde o terceiro século com Agostinho, mas às vezes ele é mal entendido. Muita gente entende pecado original como o primeiro pecado. Pecado de Adão e Eva. Não. Pecado original não é o primeiro pecado. O pecado original é a natureza pecaminosa que em nós existe. É a corrupção interna. Entendeu? Aí por que ele é chamado de original? Porque ele é a origem dos pecados em atos atuais. Por exemplo, Tiago falou assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí é o pecado original. É aquela corrupção interna. São os desejos que brotam do coração. Ainda não é um ato pecaminoso. É apenas uma intenção, um desejo. E se esse desejo for acalentado, ele vai dar à luz a um ato pecaminoso. Não é assim? Todo adultério, antes de ser consumado, ele é adultério no coração. Está lá. Esse é o pecado original, brota lá do coração. E depois ele se torna um ato pecaminoso. Consegue fazer a distinção entre pecado original e pecado atual? Não é? É isso que está dizendo aí. Esta corrupção original que nós herdamos, é dela que procedem todas as transgressões em atos. Preste bem atenção. Você não é pecador porque peca. Você peca por ser pecador. Entendeu? Um pé de laranjas, carregado de laranjas, é uma laranjeira, não é? E um pé de laranja sem nenhuma fruta, é uma laranjeira. Da natureza dela, é só uma questão de oportunidade, de tempo, de ocasião, de estação, e as laranjas vão brotar. Quando você não está fazendo nada errado, você é um pecador. Você é uma laranjeira. Dormindo, você é um pecador, uma laranjeira. É só uma questão de oportunidade para o fruto aparecer. Entendeu?
Então, tem o pecado original, a natureza pecaminosa que está lá, e tem o pecado atual, que é o fruto, é o pecado consumado. Então, essa é uma distinção importante que você precisa fazer. Então, você não é pecador porque peca. Você peca porque você antes é um pecador. O pecado na Escritura, às vezes, ele é uma condição, não um ato, é uma condição. Por exemplo, Jesus falou dos pecados como uma enfermidade. Ele falou: os sãos não precisam de médico. Ele está usando aqui uma metáfora. Assim como a febre, a alta temperatura, a dor, não são em si mesmas a doença, mas apenas sintomas dela, assim os atos pecaminosos são apenas sintomas de algo que está lá incrustado no coração. Entendeu? Eu ilustro isso da seguinte maneira: às vezes eu pego um copo, aí eu bato assim no copo até que a água derrame, a água derramou, e eu pergunto: por que é que derramou água do copo? Normalmente as pessoas falam: porque o senhor bateu. Aí eu mudo a entonação, eu falo assim: por que é que derramou água do copo? Alguns pegam, mas outros não. Outros falam: porque o senhor bateu. Aí eu mudo a pergunta, eu digo assim: por que que não derramou leite do copo? Porque o que tinha no copo era água. Então não foi porque eu bati, não é? Então, às vezes, saem coisas feias de dentro da gente. Aí você fala: não, reverendo, eu realmente agi mal, mas a culpa é dele, ele que me provocou. Não, ele só revelou o que estava no seu coração, o que saiu já estava lá. Percebe? Não, foi ele que me provocou, Não, ele só sacudiu você. Poderia sair outra coisa lá de dentro se tivesse outra coisa. Se tivesse leite, ia sair leite. Mas saiu água porque era água que tinha lá. Não é assim? A gente sempre acha que o nosso problema está fora de nós. Mas Jesus falou: não, não é o que entra que contamina, é o que sai. É do coração que procedem essas coisas. Percebe? A árvore boa produz fruto bom. A árvore má produz fruto mau, Jesus falou. Assim é o homem. Do tesouro do coração ele tira tanto o bem quanto o mal. Quando ele age mal, porque já estava lá no coração dele. Quando ele age bem, porque já estava lá no coração dele. É só a revelação do que já estava lá. Entendeu? Então essa é a diferença entre pecado original e pecado atual. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos por sermos pecadores. Os atos pecaminosos apenas expõem a condição do coração. Ok? Salmo 51 é maravilhoso, né? Olha, Davi poderia achar tantas razões para a queda dele, não é? Ele podia dizer: Senhor, Betseba é uma mulher muito imprudente, fica se exibindo aí, tomando banho aí, se mostrando, não é? Isso aconteceu? Aconteceu. Ele foi em algum nível provocado? Foi. Houve alguma pressão externa? Houve. A pressão externa, ela existe. Mas Davi sabia que a pressão externa só revelou o coração dele. Ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. O que eu preciso mesmo não são vizinhas prudentes, eu preciso de um coração diferente. É mais ou menos isso, não é? Eu estou dizendo que a pressão externa não tem o seu peso, não seja relevante. Não. O que eu estou dizendo é que ela não é determinante.
O que é determinante é o coração. Não é? Então, você pode ter pessoas distintas sob a mesma pressão que reagem de maneira diferente. Não é? Então, não é a pressão que vai ser determinante. Está claro isso, que existe pecado original e pecado atual. Mesmo que ele não tenha se concretizado, ele é pecado. Tem que ser admitido e confessado. Se lá no início do processo, Davi tivesse dito, meu Deus, isso que passou na minha mente agora, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. O que passou aqui na minha mente agora foi uma coisa horrível, me perdoa, eu pequei contra ti. Talvez a história terminasse de maneira diferente, não é? Mas aí ele ficou acalentando aquilo lá, acariciando aquelas ideias, já era pecado. Quis saber o número do WhatsApp da mulher, aí vai dar ruim, não é? Vai dar ruim. Percebe? Então, o pecado original e o pecado atual, concretizado. Isso é importante você saber disso. Muito bem. Quinto, esta corrupção da natureza, que a gente chama de pecado original, persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Então vejam bem, o que os nossos primeiros pais, os nossos irmãos na fé, nossos pais na fé lá de Westminster estão dizendo, é que essa corrupção que nós herdamos haverá de nos acompanhar por toda a nossa vida desse lado da eternidade. Ok? Nunca haverá um dia desse lado da eternidade que você não tenha que conviver com essas coisas, com o pecado que tenazmente nos assedia. É claro, esses desejos já foram perdoados e eles estão sendo mortificados. Essa é a diferença entre o nascido de novo e o não nascido de novo. O não nascido de novo traz essa corrupção, é dominado por ela, às vezes nem percebe que é escravizado por ela, não faz nada em relação a ela e segue escravizado por ela. O cristão, aquele que nasceu de novo, não está livre dessa corrupção. Mas essa corrupção é conhecida, é combatida, é mortificada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. Porque talvez você pode dizer, mas reverendo, então, se eu não estou livre durante toda a minha vida, que diferença faz o novo nascimento? Toda a diferença. Deixe-me usar aqui algumas metáforas. Você estava lá no lamaçal, como porco no lamaçal. Tinha prazer naquele lamaçal e gostava de ficar lá. Mas Deus, por sua graça, tirou você do lamaçal. Mudou a sua natureza. Agora você não tem mais prazer no lamaçal. E agora Deus, ao longo de toda a sua caminhada, Deus que já tirou você da lama, agora está tirando a lama de você.
Não é assim que uma mãe faz quando a criança está lá toda suja na lama, aí tira de lá, aí pega a mangueira, agora está tirando a lama da criança. Ela não está mais na lama, não é? Mas ainda está suja e ela está sendo lavada. É o processo que a gente chama de santificação. Claro, toda metáfora ela tem as suas limitações. Uma outra metáfora que a gente pode usar, porque a Bíblia usa, é a metáfora da militar, metáfora da guerra. Houve um tempo em que o seu coração era controlado por um outro poder. Você seguia o curso deste mundo, você fazia a vontade da carne, você era escravo de Satanás. Você estava subjugado pelo reino das trevas. Então, o seu coração era controlado e dominado por um governo. Até que um dia o Senhor, por sua graça, destronou Satanás do seu coração. Lembra quando o exército aliado invadiu o Iraque para depor Saddam Hussein? Lembra lá daquela invasão? Eu não esqueço daquelas imagens. E uma das imagens lá, muito assim simbólicas, foi quando uma estátua do Saddam Hussein é derrubada, assim, né? Pô, aquilo é simbólico, né? Caiu o velho regime. Caiu. Então agora, uma nova bandeira é hasteada. Um novo governo é estabelecido. Então, quando você nasceu de novo, foi isso que aconteceu. O antigo regime foi derrubado, um novo rei foi entronizado e agora você foi tirado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, uma nova bandeira é hasteada. Mas acontece que lá no Iraque, embora o governo tivesse mudado, ainda havia focos de resistência. Não havia? De vez em quando um homem-bomba daquele explodia numa praça daquela lá e fazia um estrago. Então você já é nova criatura. Um novo governo já foi estabelecido, mas ainda existem focos de resistência, não é? Que insistem em não se submeter ao governo de Cristo. E de vez em quando, esses focos de resistência, percebe? Durante toda a sua vida aqui, a sua vida será uma batalha. Paulo disse que a carne milita contra o espírito. Lembra lá de Gálatas? A carne milita contra o espírito. A vida cristã é um embate contínuo. É um embate contínuo. Então, esta corrupção que herdamos, ela vai nos acompanhar. Embora seja perdoada já, não há mais condenação, e embora ela esteja sendo mortificada, eu posso dizer não aos desejos da carne, na força que o Senhor supre. Não é isso que Paulo diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus opera em vós o querer e o realizar. Antes eu não podia dizer não, mas hoje eu posso. Por quê? Naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Por causa da minha união com Cristo, não é? Sem mim, nada podeis fazer. Mas unido a Cristo, que é a videira, eu posso produzir o bom fruto que de mim ele espera. Tá claro? Então, durante toda a nossa caminhada aqui,
esta corrupção permanecerá em nós, mesmo naqueles que são nascidos de novo. Mas nós sabemos que é só uma questão de tempo, e aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo. Esse é o anseio do coração crente. Esse é o anseio da alma crente. É aquele dia quando eu estarei totalmente livre da presença do pecado. Conseguirei cumprir perfeitamente a vontade do meu Pai. Não serei mais fustigado por essa corrupção que herdei dos meus primeiros pais. Ok? Mas enquanto estivermos desse lado da eternidade, essa vai ser a nossa experiência. A vida cristã é batalha, é luta. A vida cristã não é um resort. É batalha, é luta. Todos os dias é enfrentamento das forças do mal. No nosso entorno e no nosso interior. Então, parágrafo 5 mostra, dá para nós esta notícia, esta revelação de que essa natureza vai persistir durante toda a nossa caminhada aqui. Então, o fato de você ser fustigado por esses desejos, por esses pensamentos, não significa que você não seja crente, não, viu? Fique tranquilo. É assim mesmo. Essa é a vida cristã normal. Tá bom? Não se desespere. É assim a vida cristã. Mas você não está sozinho nessa luta. Você tem a ajuda do Senhor.